Vamos lá, deixa eu Eu preciso de uma almofadinha, né? Porque eu acho que não tem altura suficiente. Não tá. Mas tem enquadramento. Pode tirar esse negócio daqui, certo? Ela roubou minha Tupperware. Julia, é mais duro do que eu imaginava aqui o negócio. Deixa aí, mas não é pra comer. Não! Thiago vai comer agora! Não. Agora! Eu sou mais velha A aqui. gente não começou o programa e já tá comendo. Tu disse que ia começar, mas eu vou começar. E aí, amigos do AlphaCast? Não, já começou errado, já começou até comendo aqui. Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, AlphaCast, Diogo e Thiago falando com vocês. E esse aqui é o tipo de padrão de convidados que queremos no AlphaCast. Convidados que venham e tragam comida pra gente, Diogo. Exatamente, eu não sei se colocou laxante aqui, por isso que eu vou deixar pra provar ao final do programa, né? A convidada é amiga do Diogo, lá do colégio de dar aula. Eu tenho pena dos alunos dele. Não, dela, dos alunos dela, né? Eu não conheço ela ainda. Você vai ter essa infelicidade. Mas ela é especialista em gramática, é isso mesmo? Professora de português, deixa ela se apresentar Se aí. apresente. Bem, você quer uma apresentação? Currículo. Então Pra gente vamos te lá. contratar pra cá, vai. Bem, então eu me chamo Marilene, sou professora de língua portuguesa, apaixonada pela literatura, né? E nesse meio eu faço um tanto de um pouco de cada coisa. Já passei pela fotografia, adoro artes manuais, bordo. E agora, né? Uhum. E agora, né, o quê? Eu não acredito que eu tô fazendo isso. Vai. Revelação. Ai. Eu não sei mais o que eu digo de mim. Tu tá trabalhando com... Eu ia falar, mas a gente ia ser cancelado lá. Não, vai ser cancelado, né? Tá. Adoro cozinhar também, me descobri também, né? Eu não sei o que é, mas eu gostei. Não, ó, o nome disso aqui, popularmente, é conhecido como cueca virada, né? Mas aí, Tu me deu uma cueca virada. vamos, né, botar Gente. chique o nome, né? Grostoli. Grostoli? É, um biscoito alemão, alguma coisa assim. Melhor esse nome. Melhor, né? Significa a mesma coisa em alemão, então não É melhorou. sério que... Eu não sei qual é o significado dele, na verdade. Inclusive, eu tenho uma amiga que ela é boliviana e ela é casada com alemão. Ah, certo. E aí, na época que, né, a gente se conheceu lá em Corumbá, onde eu morava. E... Quem nasce em Corumbá é o quê? Corumbaense, mas Ah, eu não tá. sou de Corumbá. Embora eu tenha me apaixonado pela cidade, uma cidade de fronteira, uma cidade muito rica culturalmente, Foi né? invadida pelos paraguaios durante a guerra. E uma cidade muito Mas o retratada. Brasil ganhou a guerra, então tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso Muito bem devemos. retratada por Manuel de Barros, né? Aí Ele Uhum. viveu a infância dele ali e a literatura toda dele vem dali, né? Do que ele vivenciou em Corumbá. Sim, e aí ela foi em casa, eu preparei isso pra ela e ela levou pro esposo. E quando o esposo comeu, eu disse, nossa, de onde veio isso? Isso me lembra um biscoito lá do meu lugar. Então, realmente, faz sentido. Peraí, ele não sabia que era o biscoito do lugar dele e achou com gosto do biscoito do lugar dele. Não, ele não estava no meio da nossa conversa. Ela estava em casa e levou pra ele. Ele é alemão. Ele é alemão. E esse biscoito é alemão. Sim, uma receita alemã. Aí quando ele provou, ele disse, tá com gosto de um biscoito alemão. Tá com gosto do biscoito que ele comia provavelmente lá na infância dele, na cidade dele, entendeu? Então deve ser alemão mesmo. Então deve ser. Tudo leva a crer. Se diz, né? Certo. Além de cozinheira, também trabalha com as cartas. Ela é carteira. Não é carteira. Taróloga. Isso. Tá, mas a gente vai falar sobre o que aqui nesse programa hoje? Falar de tudo um pouco. Vamos começar falando da língua portuguesa, né? Vamos aumentar o nosso arcabouço vocálico, Thiago. Olha, Essa eu vou língua. logo adiantando que sou praticamente um não sei nem falar analfabeto. Analfabeto funcional. Não, sou um clássico, analfabeto clássico mesmo. Daquele que não sabe ler nem escrever. Não, mas assim, você sabe ler e você sabe escrever. Você sabe fazer a sua leitura de mundo, que é a sua primeira leitura. A primeira leitura que todo mundo faz, né, é a leitura à sua volta. Ah, isso aí é Paulo Freire falando só. Não, você aprende com a vida também. Mas assim, a gramática, né, na verdade, eu não queria ser professora. Ninguém quer. Eu acho que essa daí era a minha última opção. Esse vai ser o corte do vídeo. Olha só. Ninguém quer. Inclusive, eu vim pra cá no caminho ouvindo A Voz do Brasil, Olha lá. que era o que tinha.
Não, mas eu gosto de ouvir a voz do Brasil. E o piso do professor, o ensino básico, é 4.400, 4.100 não sei quantos reais. E muita gente ganha só o chão batido. Não chega Porque nem no piso. Não chega, tem governo que não paga Não o piso. paga o piso. Não paga. Eu queria ser muitas coisas, né? Hum. Queria ser muitas coisas. Eu queria ser cabeleireira. Eu tenho um texto falando sobre isso, né? Eu faço memórias literárias. Então, ali vou relatando as vontades que eu tinha. O brasileiro ele tem muito problema com a gramática, quer dizer, parece que não vou generalizar, mas já generalizando, o brasileiro parece que é preguiçoso e se encosta naquilo, interessante é a mensagem chegar, é o outro entender o que eu quero, não interessa como eu diga isso. Não, o que eu vejo é da seguinte maneira, né? Nós temos ali esse problema da gramática normativa, seguir as regras, entender aquelas regras. Muitas das vezes o aluno ele não se encaixa naquilo e pergunta assim, para que eu tô aprendendo isso? E o mais comum de se escutar é para fazer sua prova. Sim, correto. Essa é a finalidade mais próxima dele. No entanto, quando você vai escrever, se expressar para alguém, você necessita realmente saber das regras gramaticais, tá? Quando você se encanta lendo um livro, você diz assim, nossa, eu queria saber escrever assim. E você pode, todo mundo pode escrever. É como todo e qualquer exercício, tá? Tudo aquilo que você vai se dedicar, você vai conseguir fazer com excelência, certamente. E aí, eu dou aula para adolescente, né? Então, quando eles chegam perguntando essas coisas de escrever, para não passar vergonha lá, na hora que você for escrever sua cartinha para sua namorada, tá ali de olho na menina e tudo mais, pelo menos escreva umas palavras bonitas e certas. Porque eu tive a experiência de receber cartinhas assim na adolescência. Olha aí, na época de cartinha ainda, meu Deus. Cartinha! Perde o brilho, perde o brilho. Perde o brilho. O cara escreve coração com 2 S. Ixi! Aí... Eu já tive uma história dessa, de receber uma carta assim, de uma pessoa, e não foi por maldade, foi no automático. Eu peguei do lado a caneta vermelha e fui grifando e cortando aqui, não, isso é com X, isso é com C cedilha, tá faltando aspas e tal, e devolvi pra pessoa não, pra ela mas entregar. a minha avó, né, Muita maldade ela hoje. é muito sábia, minha avó, né, minha avó, eu vejo ela assim, uma mulher além do tempo dela. Então, ela não gostou da minha postura, né? Eu ri, fui ler em voz alta e criticar e tudo. Ela disse, vem cá. Foi zoar a pessoa. Fui zoar. Foi feio aquilo. Ela disse assim, não faça isso, né? Nem todo mundo tem o mesmo tipo de escolaridade, as mesmas oportunidades. Então você tem que entender a escrita do outro, tem que entender a maneira como o outro se expressa. O que vale aqui é a intenção. Então respeite o sentimento dos outros. Foi assim. Uma lambada feia. Muito sabe a tua avó, respeito, e ela tá certa. Porém, contudo, todavia, eu respeito muito pessoas mais de outro tempo, mais velhas, mais antigas, meus pais, meus avós, meus tios e pessoas nessa linha, que eu entendo que tudo era muito mais difícil antes, então o acesso à educação era mais difícil. Então eu acho muito ignorância mesmo alguém julgar essas pessoas, querer se comparar, eu sou mais inteligente do que fulano, nada a ver. Agora, se a gente for alinhar com as pessoas que vivem hoje, todos os jovens que vivem hoje no nosso... Eu sei que existem diferenças sociais e tudo mais, algumas pessoas têm mais dificuldade, isso é a exceção. Cara, mas o conhecimento tá acessível. Tá acessível. Tá ali à mão, basta o cara esticar. Tá batendo na porta. Tá batendo na porta. O cara ali pode ser humilde e tudo mais, mas tem um celular. Ele passa 5, 6 horas do dia dele vendo um monte de besteira na internet. Se ele parasse um pouquinho pra procurar um conhecimento, ler melhor, escrever melhor, sabe? Então eu acho que esse cara aí merecia ser zoado sim. Hoje, eu tô botando no contexto de hoje. Tô entendendo. Assim, eu sou um ativista da zoação. Eu acho que a zoação... A zoeira não pode parar. A zoeira não pode parar. A zoeira melhora o mundo. Eu entendo, eu era do Fudão. Exatamente. Olha, zoeira... GF. Olha, eu era um nerd escroto, chorão, filhinho da mamãe. Sabe? A zoeira me melhorou. Eu tive que melhorar pra sobreviver. Entendeu? Aí eu tô tipo aquele meme. Por obséquio, eu posso sentar aqui na frente? Não, eu sentava pelo meio. A educação, né? Como é que eu vejo isso olhando pra trás?
A minha avó, ela vem de uma família bem grande, são 12 filhos. A minha avó morava numa cidade do interior. Bragança já é vista ao interior, era o interior do interior. Então, onde ela estudava, só se tinha até a 4ª série. E a vovó, acho que ela nasceu para isso, né? Ela queria estudar, ela tinha vontade de estudar. Aí ela fala dessa rotina de ir pra roça, ajudar a família, ajudar na casa e tudo. E ela estudou até onde deu. Ela fez a 4ª série. E chegou no outro ano, fez a 4ª série de novo. Chegou no ano seguinte a 4ª série de novo. E no ano seguinte ela já estava dando aula na 4ª série, né? Porque ela tava... Já sabia Já tudo da sabia. 4ª série. Na 4ª série. Exatamente. Doutorado na 4ª série. E aí ela pediu pro pai dela que ela queria estudar, ela queria ir pra cidade. Então eles não tinham parentes, conhecidos nenhum na cidade. E ele simplesmente pediu para uma senhora da cidade lá de Bragança que a vovó morasse nessa casa. E a vovó morou, era uma casa muito humilde, uma casa com muita gente. Mas a vovó é cheia de dizeres, né? Quem precisa não se zanga. Então ela ficou ali naquela casa, ela ganhou uma bolsa de estudos da escola. E ela conseguiu chegar até onde deu para ela, né? Onde deu para ela fazer a graduação. O sonho da minha avó era fazer a questão do mestrado. O meu avô, ele não estudou tanto. Ele fala de um tal de um primário, como se fosse, sei lá, É a o 5ª fundamental. série ali. Mas o vovô escrevia carta em inglês. O vovô falava inglês. Minha avó dava aula de francês, né? Então, eram pessoas com conhecimento Cultas. e Mas é isso. aplicava. A cultura, ela não vem apenas pelos meios estatais, sabe? Tu consegue cultura... Claro que é muito importante que o Estado ele forneça acesso à cultura, ao conhecimento, ao ensino, mas a cultura ela pode ser acessada por fora dos meios estatais também. Sim. Tá entendendo? Mas o que eu digo, que o pouco ali, né, com a dificuldade, fora desse acesso que a gente tem hoje de conhecimento, e olha onde eles estavam. E hoje o conhecimento tá aí e a gente passa vergonhinha. Pois é. Eu sou muito da tese, desculpa, de que o conhecimento aumentou, a tecnologia aumentou, as informações correm numa velocidade altíssima e a gente consegue saber das coisas quase que instantaneamente no mundo, mas a gente ficou mais burro. A preguiça aumentou. A preguiça aumentou. O que tu acha de uma pessoa jovem, mais ou menos 18, 19 anos, com acesso à internet, televisão, celular, smartphone, computador, faz faculdade hoje em dia e falar atora? Complicado. Complicado. Não merece ser zoado? Certamente. Merece. Se Aí, você nesse não caso, for sua zoado- vozinha estaria errada. Nesse caso, sua vozinha estaria errada. Seria um impulso de vida. Vai. Nesse caso, eu acho que vai muito pelo também a questão do desafio da pessoa saber o que ela quer. Por exemplo, o exemplo da tua avó ali de guerreira ali, né? Como tem muitos ali parentes que a gente conhece assim da antiga que fizeram o máximo com o mínimo que tinham, né? Eu cito, por exemplo, o intelectual brasileiro Capistrano de Abreu, né? Liso, pobre, foi estudar. Naquela época não tinha curso, mas ele falava que, olha, eu quero chegar no nível de aprender o alemão para eu deitar na minha rede e ler o meu livro original em alemão, né? Do Exato. Goethe, por exemplo, sem precisar recorrer ao dicionário. E ele chegou nesse nível. E naquela época não tinha curso, gente. E assim, Hoje tu aprende pelo celular. pelo celular. E, por exemplo, quando eu estou em sala de aula passando prova, eu não passo prova da minha matéria, mas de outras matérias, né? É curioso o aluno ficar... Eu me sinto num programa de perguntas e respostas. Professora, o que significa tal coisa? E é tão intenso que já sai no automático a resposta, né? É isso. Opa, peraí. Deixa eu ver o que tá perguntando aqui a sua prova. Aí eu, se eu disser o conceito, Tu o acerta. significado, eu tô dando cola. Pode parar com isso agora. Malandragem ainda no século XXI. Tu tá sendo espertinho? Tá querendo ser espertinho? Ô, meu Deus, dessa escola de malandragem na Tá escola. querendo mentir pra bandido? Eu não ia servir pra ser professor, não, cara. Não ia servir. Eu ia maltratar muitos alunos. Tô te falando. Mas é isso, né? O conhecimento... As pessoas não... A gente não pode nivelar as pessoas pelo conhecimento, sabe? Não, porque até mesmo a gente tem conhecimentos diferentes. Claro, né? claro. Conhecimentos Diferente. e saberes Claro, diferentes. Claro. Tá, vamos lá. As maiores coisas absurdas que tu já viu em prova ou em aula
de causos com alunos de português? Ai, olha, também era terceiro ano, né? Terceiro ano do ensino fundamental. Terceiro ano é o pior ano de todos. Não, Não, era criança, fundamental não é o as médio. crianças. Não, mas é o terceiro ano do fundamental, é o Tu pior de todos. dizes? Eu trabalhei com crianças desde o segundo ano do fundamental até o terceiro do médio, né? Então, eu já passei por todos os anos ali. E quando eu comecei a entrar em sala de aula, eu comecei, de fato, a entrar nesse fundamental menor, que era onde a minha mãe lecionava. Então, às vezes, a minha mãe não podia ir dar aula e eu ia entrar no lugar dela. Isso antes da faculdade. Então, eu sempre estive presente em sala de aula, corrigindo prova, vendo a questão de gramática. A vovó trabalhava de manhã, de tarde, de noite, então eram infinitas turmas. E quando chegava a época de prova, eram pilhas e pilhas. E senta todo mundo, tá aqui o gabarito e bora corrigir. Eita. Rodar prova no mimeógrafo. Olha aquele cheiro de Sério, álcool lá de ficar álcool. noiadão, ó. Eu lembro disso. É por isso que eu comecei a beber cachaça depois. Né? Não chegou a tanto, não. Sim, e aí lá no terceiro ano, né, uma aluna muito inteligente, um CDF da sala e tudo. E eu costumo dar aula, independente se eu já fui professora daquela turma. Eu sempre volto do mesmo ponto inicial. Por que que eu tenho que saber escrever bem? Para que que eu tenho que aprender a gramática? Como é que é dividido a redação? Como ela é construída, né? Faça até um bonequinho para eles poderem entender as partes ali. E aí, eu perguntei na sala, alguém lembra aqui como é que é dividida a redação? Aí a aluna, Redação. Oh, 3 partes. Muito Aí eu, bem. nossa, muito bem. Diga quais são as partes. Redação. Ela fez isso. É errado, ela não tava, não. Meu Deus do céu. E era CDF da sala. Era CDF da Mas sala. imagina. Tu imagina a sala. Mano. Não, mas tem essas coisas absurdas. E as séries menores, né, eles criam umas palavras incríveis. Umas palavras que nossa, marcam, né? O neologismo, a criança está aprendendo ali, então ela faz associação com o que ela já sabe e acaba criando uma nova palavra. Muito legal. Bem, Mais um exemplo, tô esperando. por exemplo, apagação. 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 Cadê minha apagação? A borracha, né? Esqueceu, para que serve? Então, nomes assim. E eu não recordo agora uma palavra. Descomportado. É o cara que... Descomportado. Então ele é atentado, né? Atentado. Exato, É o cara né? descomportado. Ele é descomportado. Gente. A gente usa mal comportado. Mas assim, nesse caso não é uma questão de erro, né? A criança aplicou de maneira correta. Ela sabe que esse des aí é um prefixo de negação e ela sabe o que significa a palavra comportado. E ela aplicou direitinho a regra, né? Criou uma palavra nova ali. Tipo, ili-nili? Vamos para o momento polêmica, porque todo convidado que vem aqui ele é automaticamente cancelado. Chegou esse momento. Marilene, suas opiniões, conjecturas e reflexões acerca da linguagem neutre. Você acabou de falar que crianças criam novas palavras, neologismos e coisas do tipo que, tá, de certa forma, tá tudo certo. Tá tudo Por quê? certo. Porque são crianças, são idiotas. Ela Não está são, certa. não são. Muito Crianças são pelo contrário. idiotas, sim. Crianças são idiotas. Oh, Eu vou defender essa ideia até o final. Crianças são idiotas. são extremamente inteligentes, sensíveis. Golfinhos também. Né? E a gente tem muito que aprender. É engraçado, quando nós somos crianças, se você olhar pra você criança, vai dizer, nossa, eu era esperto Eu era nisso, muito eu idiota, fazia cara. nisso, né? Você era inteligente na sua idiotice, que fosse. Nossa, que elogio! Mas hoje, Que elogio. provavelmente, né? Alguma coisa pesa mais na balança. A gente se inibe mais, a gente tem medo de expor nossas opiniões, medo de se posicionar. Nós somos medrosos, as crianças não são medrosas, né? Porque são idiotas. Se elas Não. soubessem como o mundo é, elas seriam mais medrosas um pouquinho. Depois a gente vai aprendendo com a vida a ser desse jeito. E assim, a linguagem neutra eu acho realmente uma grande perda de tempo, né? Como é que os gramáticos se reuniram lá? Como é que surge essa ideia da gramática, né? Nós temos ali o início da língua portuguesa, Ora, pois. a
ainda lá, a gente olhando a questão do latim, as brigas que, né, história lá vai poder falar sobre esses conflitos de povos. Então, vamos imaginar o seguinte, eu como povo vou conquistar você como povo, então você vai se tornar meu escravo e você é obrigado a falar a minha língua, a se comunicar, já que você é o subordinado. E nisso aí, inevitavelmente, você vai usar coisas da sua língua, misturar com a minha língua. A gente tem uma música como exemplo clássico aí, acho que é Marisa Monte, Amor, I Love You, né? Então faz essa mistura aí. E acontecia muito disso, então era muito comum se, digamos, escrever a palavra campo. Campo, com o tio, sem o M, campo, com N, o campo com o campo com U. Então, as variações aí. Então, os gramáticos se reuniram. Não, bora. O que é a gramática? São as regras de saber escrever. Vamos botar aqui as regras. Que é o que a gente está perdendo de novo. Tá todo mundo escrevendo do jeito que acha. Inventou uma língua, eu escuto desse jeito e vou escrever do jeito que eu escuto. Parece um retrocesso, né? Parece não, é um retrocesso. Na verdade, é um retrocesso. Na verdade, é o progressismo. É um progressismo que leva a gente direto pro inferno, pro buraco. Ó, eu não sei como é que o professor de história vê isso, mas eu de com fato, maus olhos, eu com maus me olhos. sinto na segunda Idade Média, né? Quem dera, lá... Parece que tá todo mundo perdido, Quem dera. esperando assim uma salvação, esperando esse Iluminismo 2 aí Deus o livre. chegar. Esse foi o princípio das dores. Mas é uma discussão complicada, porque a gente não pode discutir, a gente não pode discordar. O problema é que a gente não pode discordar. E chegou a esse nível aqui, né? Tava tendo um debate aqui com um convidado que veio recentemente aqui com a gente sobre filmes com diversidade e tudo mais. E por algum momento talvez ele não tenha entendido muito o que eu quis dizer, porque talvez ele tenha levemente se ofendido, sei lá, não entendi muito bem. Mas o que eu quis dizer é justamente isso que a gente tá falando. O problema não é ter filmes com diversidade, por mim tá tudo certo, tem que ter, eu acho que é necessário e tudo mais. Só que eu tava querendo dizer assim, mas a gente não pode criticar um filme desse, porque a gente perde a prerrogativa de poder criticar, porque quando tu critica, tu é homofóbico. Não, eu tô dizendo que o filme é ruim por causa disso. Não, mas é porque tu não gosta da temática gay. Não tem nada a ver. O filme é ruim porque o roteiro é ruim. Tá entendendo? Uhum. É a mesma coisa com a linguagem neutra. Se eu critico, é homofobia. Não, eu só acho uma besteira. Porque assim, olha, vamos pensar, Thiago. As pessoas não conseguem nem conjugar os verbos. As pessoas não conseguem... Tudo é próprio do falante dizer... quando alguém sabe que é professor de português. Então eu vou só te mandar áudio, não vou escrever no WhatsApp para você não me corrigir, né? Uma grande besteira. E aí... Porque ele fala mais errado que no seu no áudio, aí não adianta. Aí vejamos o seguinte, a pessoa, é comum escutar isso, né? Quanto ao seu problema ali de não saber a questão da gramática. E querer um pronome neutro, um gênero neutro, pra quê? Pois é, mas aí, no meu ponto de vista, não é uma questão pura e simplesmente de não saber. É de propósito. Eles sabem muito bem o que estão fazendo. Tem um ditado, que eu acho esse ditado muito poderoso e eu uso ele pra minha vida, assim, ó. Não existe bruxa muda. Todo feitiço ele é feito com espelharmos. Quem assiste Harry Potter sabe lá, né? Quais são as Leviosa. Então, não existe um feitiço sem uma evocação vocal. Tá entendendo? Então, toda essa parada aí que há algum tempo atrás a gente via como bobagem, hoje em dia já tá sendo, tipo assim, meios estatais usam isso como nos documentos oficiais, tá entendendo? Uhum. E a gente acha graça, acha que é uma besteira, mas tudo isso aí é planejado por linguistas, por cientistas sociais, lá atrás, entendeu? Pra ser usado hoje. Isso é uma engenharia social desgraçada, porque eles querem alterar o sentido das palavras, das frases e tudo mais. A gente acha que não é nada, mas aí a gente vai mudando conceitos das coisas. Muitos conceitos. Desde os anos 30, George Orwell já definia isso como nova língua. Nova língua. Então tu começa a chamar uma coisa por outro nome e tu muda o conceito da coisa. E tu acha que só tá chamando por outro nome. Não. Tu tá simplificando e deixando o teu vocabulário, tua visão de mundo assim, reduzida desse tamanho. Eu tive uma conversa com a minha esposa recentemente que ela falou que tava vendo uma entrevista e alguém falou que era hétero... afetivo. BBB. No BBB. Que ela é bissexual, porém é heteroafetiva. Que quer dizer o quê? Que ela tem relações com homem e com mulheres, mas ela se apaixona por homens. Isso quer dizer. Mas eu falei, isso é feitiço.
Tá entendendo? Por quê? Porque heteroafetivo eu também sou, porque eu amo outros homens. Eu amo meu pai, eu amo meus amigos, eu amo meus primos, tá entendendo? Então eu sou hétero, não Tá afetivo. fresco, é? Tá vendo como é que ó? Enfeitiçado. Você deixou Tá enfeitiçado. entendendo? Tá entendendo como é enfeitiçado? A palavra é homossexual ou outra coisa qualquer sexual, porque apenas tu usar o homoafetivo, tu ama outras pessoas do teu mesmo sexo. Tá entendendo? Então, olha como é um feitiço, porque ela muda o conceito e tu já não pode mais dizer que tu ama outro homem, porque aí tu só ama outro homem se tu for gay. Sim. Tu tá ligado? Ele me chamou de gay porque eu disse Sim. que amava outro homem. E isso é interessante, né? Apesar das brincadeiras aqui, porque pode perceber que toda essa questão progressista tá tudo se baseando na questão sexual, na questão de um prazer carnal. Como se isso fundamentasse, fosse o pilar central da vida e da existência dessas pessoas. Quando você coloca a parte sexual como a parte mais importante da vivência da sociedade, das relações e tudo, você está se baseando, se reduzindo a sua parte animal. Apenas um dos aspectos da vida, né? Um dos mais básicos, na verdade. Sim. O seu intelecto não se levado em consideração, né? A gente só fala sobre isso. É isso, né? O anjo passou. Por hoje. O anjo passou aqui? Isso quando faz o silêncio grande. É? Dizem que quando faz um silêncio grande, Silêncio. um anjo passou. Sabia Ou dessa? então, e passa toda hora quando eu tô dormindo, então. Não, quando tá você roubando uma conversando, conversa. né? Ah. Pelo amor de Deus. Ela veio de Bragança, tu falou de bruxa. Ah, Essa mulher veio de Bragança. Aham. Né? Dança marujada. Dança marujada. É devota de São Benedito. Ih, mas saravá. também é chegada nos búzios, Búzios. né? No como é? Essa é nova, eu não tô sabendo, não. Um dolelê. Não, aquele do Gabriel Pensador, como é que é? O Cachimbo da Cachimbo da Paz. Paz. Isso aí é chegado no Cachimbo da Paz aí. Rapaz, Pagelança tu não me indígena. compromete. Ai, todo mundo preso. Olha aí. E também é taróloga, diz. Tu é taróloga? Tu é Bem, astróloga? Na verdade, a gente acaba sendo associado, né? Astrologia, tarô e tudo, você acaba estudando tudo junto. Quando eu era adolescente, eu não sei qual foi alguma revista, algum catálogo que eu vi. Capricho. Não tinha. Porque assim, você Tititi. parte ali, os seus grupos, né, sociais e tudo. Então, eu acho que eu não tinha... Eu era mais escondida, né? Não tava ali no meio da galera. Era nerd zoada. Não era. Não era a Patricinha de Não, Beverly Hills. também não. Sabe, eu no meu grupo ali, com as meninas, eu não tinha uma identificação maior. Por quê? Todo mundo tinha que ter o tal do pôster na época do Daniel. Eita. Quem era Daniel? Daniel... João Paulo e Daniel. Não. Era só Daniel. Ele cantava a música lá das abelhas. Tinha abelha no meio? Não me lembro, nem lembro. Pois é, não era a dupla João Paulo e Daniel, depois o João Paulo morreu, faleceu no acidente de Não carro. Não, e isso aí Daniel é ficou coisa sozinho. de sertanejo. Não, Pois era é. sertanejo. Não, no sertanejo. Não, isso é muito... É o Daniel. Pelo amor de Quem é Deus, esse? Daniel. Da música da abelha, cara. Pode nem ser abelha, mas tá na minha cabeça abelha. E aí a galera trocava pôster, figurinha, né, de cantores e coisas assim, e eu não me identificava ali. Não era essa conversa. E aí na época, né, já na adolescência, nesse catálogo tinha um tarô pra ser vendido. Eu disse, opa, vou pedir. Pedi o negócio, Hermes, ele veio... catálogo da Hermes. Não, juro que eu não lembro qual que era. E aí, no meio daquilo ali, eu comecei a levar pra escola. Ele vem com o manual, né? E o tal do manual eram umas cartas assim pequenas. E eu levava pra escola e todo mundo queria saber, escutar e manusear. Era diversão. Até que você começa a escutar as coisas ruins, né? Magia negra. Você é bruxa, sei Bruxaria. lá, isso é feitiço, isso é Contra-burguês, macumba, vote isso é não sei o 16. quê. Comunista. E aí você vai perceber, nossa, o que eu tô fazendo de tão horrível, de tão esquisito? Eu só quero fazer uma magia negra aqui. Poxa, nem isso eu posso, Nem né? que eu posso. Só quero invocar espíritos E malignos. as coisas eu fui deixando de lado. Eu lembro que também nessa época eu li um livro que era numerologia. Então, 666. Esse livro, ele fala sobre a energia de casa, sobre a energia do seu nome, sobre a energia dos números compatíveis, né? Então, até hoje, quando eu vejo alguma coisa assim, número tal, aí
Por ali eu já sei mais ou menos. O problema da pessoa que vai por esse caminho que é igual cocaína. É um caminho sem volta, cara. Chifre na cabeça de burro. Tu só piora, tu não consegue melhorar. Então, nada contra, mas tu quer seguir, saiba que daqui é ladeira abaixo ou acima, né? Depende do ponto de vista de quem vê. Eu cheguei aqui, a primeira coisa que ela me perguntou é qual é a data de nascimento. Eu olhei pra ela e eu falei logo, meu signo é dragão. Pode falar. Não é verdade isso? Ai. É Shiryu de dragão. E aí, foram coisas que eu fui deixando de lado, né? E deixei de lado. E só depois, na vida adulta, eu comprei um tarô. Muito escondido, ninguém sabia em casa. De vez em quando eu manuseava o tarô e ele lá no fundo do guarda-roupa. Você vê que é uma coisa muito bacana, muito sadia. Não. Que tu precisa se esconder pra manusear. Eu tenho muito medo de tarô de o cara puxar e sair a morte pra mim, cara. Mas isso é um tipo de preconceito. Ela vai tirar daqui a pouco. Vamos fazer? Vamos fazer? Thiago vai tirar sorte no tarô já. Eu não tenho preconceito contra o tarô, não. Tá tudo certo, mas eu tenho medo de vai sair a morte. Não, mas existe a carta da morte. E a morte, ela não fala de uma morte física. Do jeito que você tá temendo. Mas é uma morte é ruim, seja qual for. Não é não. Não? Não. Daqui a pouco a gente se for a morte dos meus problemas, é bom. Exatamente, fala exatamente sobre isso. Comecei né? a gostar. Olha aí, nobre iludido. Você matar aquilo que te faz ruim. Olha aí. Os seus velhos hábitos, os seus preconceitos. A morte pode ser Ela bom. fala sobre transformação. Legal. Hora de se transformar. Legal. Entendeu? Olha, tava me convencendo. Precisando. Isso é um culto, Diogo. Já tirar tua sorte aqui no. Tá me convencendo. Ninguém tira a sorte de ninguém, hein? Tira, tem Coloca a que tira. sorte, então. Põe. Por acaso você no seu trabalho, você bate continência? Não? Não posso falar sobre o meu trabalho. Se presta continência. Se presta a continência. Ninguém bate continência. A mesma coisa são as cartas. Ninguém tira a sorte. Você faz a leitura. A sorte do indivíduo. Você lê a energia da pessoa ali pelo tarô. Tá? Tu acreditas? Né? Porque eu já recebi esse convite para vir aqui faz muito tempo. Eu acho que desde antes de vocês fazerem o primeiro vídeo... Nossa! Sério, não é de hoje o convite. E assim, eu ficava... Que bom que tu veio no momento que os microfones funcionam, o ar-condicionado funciona. Tá tudo certo. É porque eu precisava, né, desse melhoramento todo Pra para eu poder estar vir. aqui, exatamente. Então, e veio assim, vem tal dia. Foi tipo uma intimação, A né? ordem. A ordem. E aí, a pessoa me disse assim, por favor, então já que você vem, traga flores. Eu disse, ué, não é só uma conversa, agora já é um velório? Aí ele falou pra mim, disse, poxa, você não sabe nem ser romântica. E eu respondi pra ele, é a vida. A vida me ensinou a ser assim. Então... Tem coisas no pacote. Tem coisas no pacote. Providencia as flores, por Ela favor. trouxe o vaso. Trouxe o vaso ungido, ó. Não, porque o vaso, né? Gente. Ele é real. Você coloca ali o que você quiser. Se você quiser botar suas flores, Quiser beber vinho. o que você quiser fazer. Ó, vai ficar aqui pro cenário também, a gente vai trazer umas flores aqui pra ficar perfumando o local aqui. Obrigado. Ai. Vendo só? Próximos convidados, por favor, também. A gente aceita os Presentes. recebidinhos. Peraí. E pra mim, tem alguma coisa? Só a dívida. Poxa, Thiago, não. Vai tirar as sortes. Ela não tira Acho que eu tô com sorte. isso, não tira Ela sorte. lê a Tá, ela energia das pessoas. Vai te dar sorte depois. Bem, então quando eu tava arrumando as minhas coisas pra vir, eu trouxe isso aqui que eu queria compartilhar e mostrar pra vocês, né? Quando eu era criança, eu queria muito ser escritora. Escrever não sei o quê, mas eu queria escrever. Então, ai meu Deus, momento vergonha agora. A minha única plateia, durante muito tempo da minha vida, sempre foi a minha avó, né? Então, a minha avó é aquela figura que está presente em tudo, na questão de direção moral, espiritual. Vovó tá ali incentivando. E aí, eu pegava umas folhas, né, de papel A4, recortava alguma imagem de alguma revista, alguma coisa assim, e a partir daquela imagem eu fazia um texto para a vovó. E depois eu juntava tudo aquilo, costurava, dedicado à minha avó. E esse era os meus livros para minha avó. Gente, ela guarda até hoje. Tá certo que ninguém vê, ninguém vai ver, e ela guarda. E aí, esse aqui
Ele é de 2016, né? Eu fiz pra ela, pra dar de presente pra ela, mas eu gostei tanto que eu peguei de volta. Eu disse, não, vovó, deixa que eu pego de volta. Isso aqui é de uma caixa de filtro de café, né? Uhum. Eu recortei, abri a caixinha. E isso aqui é filtro de café usado, que eu passei tudinho. Então, aí eu peguei e fiz. E aproveitei a Gabriele pra poder fazer os desenhos. Na época até que surgiu assim os desenhos. E aí ficou fofinho, ficou uma coisa assim, mãe e filha. E aí eu não dei pra vovó. Deixei ela ver, olhar. Muito bonito. Ficou fofinho, ficou bem legal. Sabe o que eu acho o mais bonito de tudo? É que hoje em dia a gente já não vê mais muitas coisas Trabalho feitas manual. assim à mão, sabe? Isso Geralmente faz quando tu vai dar presente pra uma pessoa, tu Dá um cartão. pede pra fazer na gráfica. Não, eu tenho muito cuidado com isso, né? Eu acho que assim, aqui, todo o trabalho manual que você faz, além do tempo que você coloca ali, você coloca a sua dedicação, É um o pouco seu da tua vida, né? sentimento, você... Então, geralmente eu gosto de fazer coisas manuais pra dar pra alguém. Tá aqui, ó. Ela fez aqui, tá? Veja, ela fez eu aqui. fiz esse aqui. Aqui, ó. Meu Deus. Muito bonito. E Bacana. aqui, esse aqui é a flor, né, da blusa que você vai na maruja. E esse aqui eu dei para um amigo para ele olhar e ele acabou escrevendo isso. Ele me devolveu assim. Achei fofo. E esse aqui é meu epitáfio. Teu epitáfio? É. Lê, deixa. Deixou o corpo para ir sonhar, sorrir e poetizar. Em algum outro- lugar. Em algum outro lugar. E não sabe ler, meu Deus do Eu tô vendo a céu. letra dela direito. O que diz que disseste que dizia a carta? É uma letra muito bonita, porém que eu não entendo. Mas É um vai estar isso código. na tua... Isso, tem que estar. Porque tá todo mundo avisado que tem que ter isso. E é legal, assim, porque na acabou que minha ela vai ser cidade... cremada. Não, lá na minha Vai ser cidade, cremada. o velório é um evento, né? Ninguém diz assim, fulano morreu. Sabendo que o fulano morreu? Onde Não. é a festa? A gente diz assim, olha, eu tô indo tomar o mingau do fulano. Então, essa Não é o expressão... Não, é o mingau. Legal. Tomar o mingau de alguém. É. Meu Deus, ele morreu, eu não sabia. Então, esse é o código. E realmente tem mingau. Você vai lá, vai ter mingau, vai ter dominó, vai ter tudo. Nessa, né, Bem a animado. morte sempre tem uma analogia com algum tipo de alimento, né? Tipo, morreu aqui no ela é passar o sal no fulano. Ficou temperado. Aqui é nesse sentido aí. É muito bonito. Mas quando é que tu vai devolver pra tua avó? Não, eu já peguei de volta, né? Peguei de volta. Mas não, tu não deu pra tua avó? Eu dei, mas... E assim, aí eu deixei ele na minha cara, que é a questão da costura, né? Dos botões, coisas que eu guardo na minha gaveta, que eu tenho. Por exemplo, deixa eu ver. Esse anel aqui que a gente comprava. Vinha no bombom. Vinha no bombom. Depois que entrava, não saía mais, tinha que amputar o dedo pra tirar ele. Ou então era só serrar o anel, né? Não, mas aí tu encerrava o dedo. Apontar o dedo é uma opção também. Ficou bem legal, ficou bonitinho. Palito de fósforo. Ficou fofinho. Fora isso, eu sei que tu tem um podcast no Spotify. Isso, coisas banais. Tá, mas qual é o nome Nome de quê? do podcast? Coisas Coisas banais. banais. E fala sobre o quê? Coisas banais. Nossa, que nomes Um exemplo de uma criativos. coisa banal que tu falou no teu podcast. Pra gente falar aqui. Uma coisa banal. Esse assunto da morte, por exemplo, é uma coisa banal que tá ali dentro, né? Nessa questão dessa pandemia e tudo. Tivemos Covid em casa e foi uma experiência nada legal. E aí, depois eu escrevi sobre isso, né? E botei e gravei no podcast, falando exatamente isso, de como eu enxergo a morte, como eu vejo a morte, como eu tenho medo da meia-morte. A meia morte é a pior de todas. A meia-morte, quando você não morre de fato. Você tenta se matar, uma situação, por exemplo, né? Você tenta se matar e aí você fica vegetando o resto da vida. Fica na meia-morte. E assim, fala sobre isso, são memórias, são crônicas, né? São memórias literárias que eu trago ali. São textos da cidade, textos de vivências. Acho que são legaisinhos. Excelente. Coisas banais. Coisas banais. Não existe nada mais importante
do que as coisas banais. É porque assim, o que é o banal? É aquilo que é comum, né? Que tá todo mundo ali vendo e não se atenta, não presta atenção naquilo. E aí a gente iniciou nossa conversa falando também de um texto que eu tenho ali, o que você vai ser quando crescer? Que é uma pergunta que você escuta a infância inteira. E aí, o que você vai ser quando crescer? E eu tinha muitas coisas para eu ser. Né? Eu queria ser jornalista, eu queria ser escritora, eu queria ser pintora, eu queria ser tanta coisa. E aí, né, lá no texto, um dia, eu tô dizendo que um dia eu disse que eu queria ser gari. E todo mundo riu na sala, todo mundo riu de mim. E a vovó me perguntou, você sabe o que é gari? Eu disse, não. Mas eu gostava do som, do nome. Queria ser gari. Sei lá o que veio na minha cabeça. E até hoje a gente me zoam por causa disso. Quando já veio aqui, mundo... já veio a garigata aqui. Já veio. Acho que porque faltava o segundo título. Gari tem que ser gari alguma coisa. Já vieram aqui. Mas a vida é feita de coisas banais, né? O tempo todo. Muitos pensam que a vida é feita das coisas fantásticas, das coisas extraordinárias, que nada. Não. 1,5% da vida é de coisas extraordinárias e fantásticas. Todo o resto é banalidade e futilidade. E fora que da população mundial apenas, sei lá, no máximo 5% que realmente vão fazer um fenômeno absurdo de modificar a humanidade. A maioria vão ser pessoas normais. Isso, e a gente tem que estar consciente disso. Mas as pessoas normais, né, você não pode, se você se isenta de fazer a sua parte, claro, né, aquilo que você faz de mínimo afeta o todo, o teu próximo ali e tudo. Quer dizer que se você deixa de fazer alguma coisa, a sua parte, você também vai afetar de maneira negativa. Acho que o nosso problema é pensar assim, quero fazer a diferença no mundo. No mundo. E o seu mundo, porque todos nós somos um mundo. Sim. Que diz na Bíblia, né, que amar teu próximo. Aí a pessoa pensa, eu vou ser missionário na África, vou evangelizar os índios da Amazônia. Aí o vizinho do lado ele não fala. É sempre um sonho distante. Isso, nunca é o amor próximo, uma ação próxima que tu pode ajudar aqui a pessoa aqui do teu lado. É porque o vizinho não tem como amar. Não tem como amar o vizinho. Então não ame seu vizinho, ame lá a mãe, ame a mãe, o irmão, lavando a louça, tá escutando, Gabriele? Ame a sua mãe, lavando a louça sem reclamar. São ações simples e próximas que alteram o mundo. Cara, a gente tá muito profundo nessa parada. Mano, mas muito profícua. O que tu botou nessa cueca suja aqui? Trilha sonora aí do Bob Marley. Trilha sonora do Bob Marley. O que tu colocou nessa cueca suja aqui? Canela e açúcar. Canela? Sabia que tinha algum mato aqui, cara. Uma ervinha aí. Sabia que tinha uma erva. Negócio estranho. Mas Não, é pó. Já sabia que você tem pó. A gente tá viajando legal. E ó, vocês estão vendo aqui, eu tenho um pó branco aqui, ó. Açúcar. Açúcar, é. Aí tu vai jogar no chão, vai cheio de formiga aí, ó. Tô jogando na mão pra descarregar aqui, ó. Sessão do descarrego. Meu Deus do céu. Continuando. Certo. Opa. Rami. Teu. Não foi que eu não mexi no... É o teu. Não. Nós temos um quarto entre a gente. Essa é o teu. Parou. Oi. Tu é meio ghost, né? Medium. Não. Tu não vê espíritos? Não. Encosto? Deus o livre. Sente dores de cabeça constante? E olha que eu moro em frente ao cemitério. Se eu visse, já tinha me mudado. Deus o livre. Porque toda hora tu fala, passou não sei o que aqui, tem outro entre nós. Eu tô achando que ela é meio... É meio estranha. Mas se tiver, tu fala aqui. Se tiver, tu fala logo. Mas de que... Aí todo mundo sai correndo. Do lado dele, do meu não. Não, do Diogo não tem, porque ele não tem mais espaço, né? Então... Te chamou de que tu é tão gordo que não tem espaço pra encosto, Diogo. Mano, meu Deus do céu. A gente não pode. A gente pode xingar o convidado aqui? Não, nunca pode. Ponto, né? Até mesmo porque realmente. Eu cheguei aqui e disseram que era da zoeira. Então, tem razão. aceite a zoeira. Não, com certeza. Se você não dá conta da zoeira... Não desce pro play. Não sabe jogar, não desce pro play. Mas já foi convidado pra tomar alguma coisa hoje? Tomar alguma Calma. coisa? Deixa ela aí, Thiago. Eu não sei nem o que é mais tomar, eu tenho medo onde vai dar isso. Thiago, já ia dar ali já. Não, cuidado. Nunca responda nada sobre Mario, manda o Mario pra puta que pariu.
Sobre tomar também não responde isso. Eu tô te dando uma dica. Obrigada, Thiago. Você é um ser de luz. Negro? Luz Tu nunca negra. ouviu falar em luz negra? Já. Ora, Verdade, ilumina os verdade. dentes. Verdade. Vamos lá, tirar a sorte, porque primeira coisa... Não eu achei... tira a Ai, sorte, Jesus. lê a energia. Que seja, vai tirar os tarô aí. Uma coisa, antes dela tirar o tarô, eu achei bacana a roupa dela, que ela veio metade. Metade livre, metade presidiária aí, ó, de auge, né? Olha só. Verdade. Não, tu acredita? Foram muitas recomendações pra poder estar aqui. A pessoa enche meu saco pra estar aqui e ainda Bem exige. arrumada. Toma banho. Toma banho. Importante. Puxa as cartas para esse meu amigo infeliz. Cadê as cartas? Puxa as cartas. Puxa as cartas. Meu, que curiosidade com as cartas. Sim, meu Deus do tá céu. curioso pra ver. Vai. Falaram que o tirar A não, sorte. não é tirar a sorte, é ler a energia. Vê o teu futuro. O que o futuro reserva pra Não, esse ser? ó. O tarô, ele tem, Vai, essas, puxa ele logo, tem mulher. essas vertentes, né? Da questão da adivinhação, que não é o que eu sigo, tá? Ah, veja aí meu futuro, o que vai acontecer, o que é isso, o que é aquilo. Não. Então, é mais um trabalho realmente terapêutico, da maneira como você estava falando ali. Muitas das vezes a gente sabe como a gente é, mas não se aceita, né? Ou então o problema tá no outro, já não sei por onde, precisa ser de um ajuste. E o tarô, ele é um oráculo. Ele te dá um direcionamento, é o seu GPS da sua alma, né? Aí, ó. É isso que ele faz. Você não vai contar pro Thiago que O quê? você fez eu tirar as cartas pra você? E eu fiz? Ele fez Fez assim que eu cheguei, ele disse, abre isso aqui antes do Thiago entrar. Que eu sabia o diabo que é o pai da mentira. Veja quem é a mãe agora. Né? Da mentira aí junto. Eu tô ó. acreditando nela. Quer que eu lembre as cartas? Vai lá. Diogo, lembra lá. você quer que eu lembre Vai, eu essas quero saber o cartas? que deu pra ele aí. A gente já tinha feito a questão do arcano dele, né? Ele tem o arcano da justiça, então... Grande Sayamé. Que no seu lado sombrio é alguém que acha que a sua opinião é melhor do que a dos outros. Meu Deus! Né? De É repente, exatamente isso. de repente a pessoa tá exercendo o lado sombrio na sua vida e não sabe. A gente tem que dizer pra pessoa. Olha só. As cartas disseram isso? Mentira Sério dela. isso? Mentira dela. Ou é tu mesmo dizendo? Oh, Não, meu não, Deus do céu. Só as falando cartas. sério. Olha só. Naquela hora eu perguntei da tua data de nascimento, né? Então a gente fazendo ali a questão da somatória, o arcano que rege a sua vida é o arcano 3, que é o arcano da Imperatriz. Então, Meu poudinense. o que essa carta ela te diz? Então, alguém que deposita sua energia em coisas que realmente vai dar certo. Tudo aquilo que onde você põe sua energia, aquilo, um projeto, você está idealizando o projeto, idealizando alguma coisa, você está criando, você está gestando. É a ideia de mãe, né? Aquilo que protege, que cria, que desenvolve. Então, esse é seu arcano, né? O seu lado sombrio aí é alguém que tem muitos ciúmes, é alguém que não mede palavras, que sabe magoar com as palavras, né? Mas olhando... Beijo, Gabi. Meu Deus, né? Que ela acerta tudo. Só que só errou comigo agora. Ele tá acertando. Vai falando, vai falando. Ficou com ciúminho, você percebeu? Não, porque até agora parece que é a minha mulher falando pra mim. E assim, esse é a questão do lado sombrio, né? E o lado de luz desse arcano é você tem um poder muito grande com a palavra. Então use a palavra a seu favor. Vá dizer coisas boas. Né? Você tem uma capacidade de amar muito grande, de cuidar muito, de proteger muito. Então é isso. Tá satisfeito? Eu diria que se encaixa em muitos aspectos. Quem é a Gabi? Gabi é minha esposa. Ah, eu também tenho uma Gabi lá em casa. Ela é difícil. Cuidado que tu vai dormir no sofá. Cuidado que tu vai falar. Às vezes. Não sempre. Sabe Não por quê? sempre, não sempre. Porque assim, realmente... Ai, Todo mundo é bati aqui. difícil às vezes. Não, parece que determinados nomes, a pessoa traz uma característica daquele nome, né? Thiago, preguiçoso. Eu tenho uma Gabi lá em casa, eu queria saber. Não... Como é tua Gabi?
Misericórdia. Essa eu falo, essa eu dou testemunho. Como é tua Gabi? Dramática. Dramática. É assim que eu... Uma carência, uma necessidade, um Nada que um drama. cascudo não resolva. Vocês não me amam, vocês... É assim a tua Gabi? Tá queimando a filha ao vivo aqui. Isso é em certos aspectos, sim. Pois É coisa de Gabi, eu acho. Mas a gente pode ver Mas qual que é a data de nascimento dela. É 18 de 18. setembro. Quanto é setembro? Mês de setembro? 7, 8, 9? 9, né? 9. 9. Eu acho que ela é de 90. Ah, não. 90. ele não Vai sabe. dormir no sofá. Não sei o ano. Ah, não, mas tem que saber o Acho que é ano. 96. Cacete. É 10 anos mais Oi, então é nova do que eu. 96, 96. Acertei, hein? Quero deixar claro que acertei. Caramba. De 1000. 996. Mas vou defender a Gabriele também, né? Vou defender pra ninguém. Ah, tá, só me humilhando, não. Alguém falou bem. Olha só. Falando bem aqui. Que a característica que ela tem, que é muito interessante, que falta às vezes pra gente, é coragem. Ela não mede as palavras, então ela chega e fala e mete a cara. Isso se chama petulância. Não, se souber usar, não. Mas de que Gabi tu tá falando A agora? gente tá falando tá. da filha porque dela aí. ele conhece a Gabi. Ah, sim. É. E isso, se souber trabalhar, se for bem usado, vai longe. É uma característica fato, que assim, falta pra gente. É verdade. O que eu admiro assim na Gabi, ela tem personalidade, né? Ela tem personalidade, ela tem presença. Ela sabe conduzir as coisas. Ela não é à toa que ela é chefe de gangue, né? Faz todo sentido. Mas falando sobre a sua Gabi, 4, 5, 7. É alguém que tem direcionamento, ela sabe abrir caminhos, né? É alguém que tem direcionamento, que tem força de vontade, às vezes uma impulsividade muito grande, quer fazer as coisas de qualquer jeito porque tem pressa demais e muitas das vezes acaba quebrando a cara. Ai, meu Deus, podia ter tido paciência, ter feito isso. Ai, Tanto que ela casou. E tanto no seu lado sombrio, alguém muito indecisa. Não sei o que eu faço isso, eu faço aquilo, né? O arcano dela é o arcano do carro, né? O 7. Procede? Me parece bem, mas eu sou aquele tipo de cara que qualquer horóscopo que lê, vou dizer, nossa, minha cara. Mas eu quero saber o que é arcano. É o mistério da carta, né? Quando você... Vou te mostrar. Sakura Card Captor, Thiago, por favor. Não se lembra, não? Gente, eu não acredito que vocês fizeram eu fazer isso. Meu Deus do céu. Revelação. Aqui, né? Você tem o arcano da lua. Então, esse mistério aqui, o nome dessa carta se chama a lua. Nós temos um número que representa, nós temos 22 arcanos, tá? E aqui ele vai contando toda uma trajetória e tudo. E tem toda a questão da simbologia em volta dele. Então, por exemplo, esse aqui é o arcano da Gabi. Da sua Gabi. Sim. Ah, caramba. Esse que é do carro. Isso. Porque é uma carruagem. Sim, e tem alguns tarôs que ele vem como a carruagem. Né? Alguém que tem o direcionamento, o controle da vida, o controle da situação. Tá aqui. Que você olha, né? Tá empoderado, tá decidido, é isso que eu quero, é pra frente que eu olho. No entanto, se você olhar na parte de baixo, você vai ver aqui os cavalos, cada um olhando para um lado, que vem simbolizar a indecisão. Olha A aí. decisão, pra onde eu vou caminhar? Mostra a morte pra ele. Esse aqui é o seu. Esse é o meu. Esse é o seu. Nossa, arrasou. A A Imperatriz. Imperatriz. Poderosa. Ué, não tá aí não? Que é a questão do cuidado, do... Isso. Ela lembra muito a figura da mãe, né? A energia materna. O cuidar, o proteger, o desenvolver, o nutrir, o gerar. Criar. Isso. Gente. Ai, A meu morte. Deus. Credo. Essa é dos demônios aí, dos diabos aí. Vai começar? Vou te cancelar, hein? E é isso. Tá vendo só? Tá. O tarô, se ele fosse ligado, se é que ele é ligado a uma religião, qual seria?
Não, ele não é ligado, Não é ligado a a religião religião nenhuma. Mas é uma parada espiritualizada, né? É de cigano? Tem alguma coisa a ver com cigano? Não, Né? o baralho cigano já é outra coisa, né? Já é Perfeito. um outro tipo de carta. As tiragens são diferentes, as cartas são diferentes. E já é diferente do tarô. Ah, mas vem de alguma religião, não é possível. Não tem nada na literatura falando sobre Da isso. onde surgiu o tarô? Não se sabe ao certo. Inclusive, eles associam até com nomes de cidade. Inclusive, amanhã, aqui em Belém, vai ter um curso de tarô. O pessoal vindo lá de São Paulo fazer um curso de tarô aqui em Belém. Perfeito. Eu trouxe aqui, eu separei pra ti aqui, não dá pro pessoal ver, borra de café pra te ler a sorte desse indivíduo, né? Tu não lê a sorte aí nas coisas? Então lê a sorte daí na borra de café. Não, onde tá escrito que eu leio a sorte? No caso é que se eu fosse ler a sorte, eu pegava A bola de cristal. Como é o nome? A mão. Não sei. Quiromancia. O nome disso é quiromancia. Se fosse mão. Quiromântico. Quero mate. Quero muito. Que romântico. Que romântico, gente. Como é o nome, meu Deus? Que se joga no final do ano? Que você faz Os joguinho no final búzios. do ano, negativo. Se joga Lá na- de marcar. Se joga no final do A ano, é loteria? Loteria, né? Se tu soubesse. É a sorte, né? A sorte já sabia, né? Ia jogar logo na cena. É verdade, Negativo. né? É uma pergunta que fica. Se o pessoal adivinha o futuro, por que quem não adivinha o dele mesmo e o número da Mega Sena? Porque o futuro ele é muito confuso, ele fica mudando a todo momento. Oh, meu Deus. Então como é que ele consegue fazer isso com os outros? Isso só é uma projeção. E eu já te falei que eu não adivinho nada. Ah, então não tem graça, tem que adivinhar. Mas vem cá, tu não acha que qualquer carta que tu puxar pra qualquer pessoa vai acabar combinando porque tu fala assim, ai, você é muito protetor. Eu sou mesmo, sou muito protetor. Não, acho que não. É verdade, não, encaixou muito comigo, de verdade. Eu tô assustado. Eu disse, ó, facilmente manipulável um ser desse. Olha aí, tá vendo só? Tiago, depois a gente abre direito as cartas. Faz uma tiragem legal pra você. Offline, entendeu? offline. Faz. O Diogo falou que um parente teu era um daqueles fugitivos do Linha Direta. Quem não tinha medo do... Do Linha fugitivo Direta. do Linha Direta. Deus do céu. Eu achava que meu vizinho era um fugitivo do Linha Direta até hoje. Caramba. Esse assassino cruel e sanguinário que matou 16 pessoas está solto e pode estar aí perto de você. Se você... Aí depois, boa noite. Simples Cara, assim. boa Era que- aterrorizante mesmo. Deus Obrigado me aí livre. pelo boa noite, valeu. Aterrorizante. É difícil, Joelma. A gente tem um trabalho aqui na... Não, eu tô falando de maneira aleatória, né? Porque eu tô confiando na sua edição, entendeu, Thiago? Não tem edição, esse que é o Ele segredo. só põe o início e só... Meu Deus do céu. Thiago, como você consegue editar tão bem? Qual é o segredo? Eu não edito. Não tem edição, esse é o segredo. Falando sobre a experiência de... Quase morte. Não, nunca tive uma experiência de quase EQM. morte. Vocês já tiveram experiência de quase morte? Eu já tive Já. sonhos lúcidos. Eu fui fazer um curso sobre isso. Sonhos lúcidos? Foi. E aí, qual é o demônio? Não tem demônio. Eu fui fazer porque... É a pisadeira, né? Não, mas é sério. É sério. Sobre a questão de sonhos lúcidos, eu não sabia nem dizer esse nome. Eu não sabia nem o que era. Você sonhar e você achar que tá acordado. Alguns chamam de terror noturno, essas coisas. Não, mas eu associaria a questão do terror como se fosse pesadelo, terror noturno. Então acho que era por isso Mas que é eu o sonho, chegava... só que é ruim. Não, mas ele não é ruim. Não, eu já tive sonhos ruins, lúcidos. Não, vamos lá aprender com a titia. Tá, Diga aprenda. amendoim, Amendoim, pinguim, pinguim, Joaquim. Joaquim, Então, seu sonho foi? Ruim. ruim. Exato, não foram sonhos ruins, mas ruins. Como foi que eu disse? Ruins. E como é que é? Ruins. E como foi que eu disse? Gente. É sério que parece o Chaves, mas eu não tô entendendo. Ele é burro mesmo. Sonhos ruins. Ruins. Foi isso que você disse. Ruins. Isso. E tá errado falar ruins. É ruins. É, tem que dar ênfase no NS. É só tu lembrar do amendoim, do pinguim, do Joaquim. Essas palavras que terminam assim? Sonhos ruins. 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 Mas e se eu disser que é um sotaque? Olha essa desculpa. Não pode ser o sotaque, porque eu vou te dizer o seguinte. Eu comecei a fazer uma segunda graduação quando eu já estava no mestrado. Aí é... Pô, Jogou uma carta, uma a armadilha, pessoa deu. se gradua em tudo, a gente não pode dar uma enrolada. E aí, né?
eu tava assim um pouco fora da casinha ali, porque eu não queria falar para os meus colegas, mas eu tinha gente conhecido, né, professora, graduada em letras e tudo mais, e estava de novo na graduação em letras. Por quê? Porque na época que eu fiz em Bragança, não tinha habilitação em língua, né? Então, quando eu fui para Corumbá, me apaixonei pela cidade, me apaixonei pela história. Eu queria morar ali para sempre, né? Eu digo que eu fui arrancada dali quando eu vim embora. Então foi, inclusive, a sensação é tão essa, que era dia da minha defesa, eu defendi a minha dissertação de mestrado e o carro tava lá fora com todas as nossas coisas pra gente ir embora. Caramba. Sério, foi bem assim. Gente. Você ser arrancado de um lugar. E aí... Muito ruim. Muito bem. Aprendeu. Eu sou uma pessoa que aprende com seus erros. E aí... Eu entrei na universidade lá como portadora de diploma, que eu queria habilitar a língua espanhola. Todo mundo fala ali espanhol. Assim como a gente vê muito essa questão do preconceito contra o negro, que se fala sobre isso, ali o preconceito é com os bolivianos. Ninguém quer aprender espanhol porque é uma língua inferior, ninguém quer se misturar com o boliviano ali, sério. As crianças sofrem preconceito na escola, a sociedade como um todo olha esse boliviano atravessado. Eles sofrem preconceito ali demais. Mas todo mundo quer comprar na fronteira que a roupa é mais barata, a comida é mais... Sério. É essa a realidade. Aí quando chega alguém de fora e a pessoa quer se apresentar para a pessoa lá, enrola no espanhol. Foi essa a realidade que eu vi ali. Quando eu cheguei, eu fiquei encantada. Disse, nossa, já pensou? Você tá dando aula pro aluno e o aluno tá falando outra língua e você aprende com o aluno aprende com você. E eu achei isso fantástico. Qual foi a realidade? Nessa época, a Gabriele estava, acho que no primeiro ano lá, e tinha um coleguinha na sala que era o filho dessa minha amiga boliviana, né? E aí, um dia a Gabriele chegou em casa e ela comentou, disse, nossa... Hoje o meu amigo lá, ele chorou muito. Eu disse, por quê? A professora fez ele chorar. Porque ele não conseguia lembrar da letra. Era uma letra, H, G, não lembro o que era. E ela disse assim, você não sabe essa letra? Né? Tratou mal o menino. E ela disse, ela não teve a educadeza de ensinar ele. Aí eu já fiquei prestando atenção no nome que ela criou. Educadeza, né? Então, é como se ele tivesse a obrigação de saber o português. Ignora essa língua materna, bem ruim. Mas, voltando, né, que eu vou demais. E aí eu estava lá na sala de aula, a professora dando aula de língua portuguesa, ela falando sobre a tonicidade das palavras, acentuação gráfica, as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, e vai. Ela usou uma frase, né, o prêmio... Sei lá, tinha essa frase lá que existia a palavra prêmio. Paroxítona. E a outra era... Tá conferindo o que, tio? As sílabas. No dedo. E a outra era premio, né? Eu premio, sei lá o quê. E ela pediu para classificar essas palavras e diferenciar. E eu coloquei a palavra premium... Acho que paroxítona. Prêmio é paroxítona. Paroxítona. Né? Só 2 sílabas? Prêmio. Sim. Aí, na frente de todo mundo, ela disse assim que prêmio era uma proparoxítona. E aí, todo mundo novato, calouro, recém-saído do ensino médio, né, e tudo mais, tarará. Aí vergonha, professor... E aí ela foi se justificar. Não, você fala assim, prêmio, separou. Aí eu levantei a mão. Mas essa palavra, né, segundo a regra, ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Aí ela disse assim, se você tem algum problema com a sua dicção, já não é mais meu. Você tem que ver qual é o seu problema da sua dicção. E todo mundo... Eu disse,
Então, é um problema coletivo, que é meu e dos meus colegas, que eu não sei por que estão calados. Todo mundo tava zuzuzu, né? Por que vou pra paroxítona e tudo? Mas, de fato, as paroxítonas terminadas em ditongo, elas também podem ser consideradas proparoxítonas, né? Elas têm essa Dualidade. dupla classificação. Família, você vai ver em dicionários dividida como paroxítona e dividida como proparoxítona. Então, nesse caso, tá todo mundo errado. Ninguém ganhou nem perdeu. Vai todo mundo perder. Não, mas é porque foi a questão da intolerância, né? A forma. Outro dia ela entrou na sala e foi falar sobre dólar, a palavra que tem um acento no A. Dólar? Isso. E nessa hora ninguém tinha um dicionário para abrir. Ela queria ver no dicionário, ela não queria olhar na internet. E a gente, não, mas não é no O, não é não sei o quê. E a gente questionando e tudo. Acharam um dicionário na biblioteca, abriram para ela. Ela disse, meu Deus, e dólar? O acento é no O. Aí isso eu não aguentei, né? Eu tive que fazer um texto para ela. Eu fiz, guardei, só muito tempo depois eu postei no Facebook, que era o Pai Nosso. Eu podia postar Tudo isso tu falou só pra dizer que não pode ser meu sotaque. Exato. Que não é uma questão de sotaque. Você tá colocando a tonicidade em alguma sílaba. Você tá Não dá pra intensificando discutir. alguma sílaba. Não dá pra dar um migué. É difícil dar migué com gente assim. Caramba. Mas no caso do dólar não seria porque é uma palavra, ou seria o estrangeirismo pego aqui, e a situação seria diferente? Por exemplo, tem palavras de francês que a situação é diferente da sílaba tônica que a gente fala aqui. Mas é outro idioma, não é português. Não dá pra puxar as mesmas regras. Ele quer misturar as coisas. Eu acho que tu confundiu tudo. Eu acho Não, que você comeu muito disso aqui, era só comer um pouco. Comeu muito cueca suja, Diogo. Grostoli. Grostoli. Olha aí o nome. Comeu muito Alemão. grostoli. Parece um pé de cabra, ó. Eu chamaria de pé de cabra. É um negócio estranho aí. Considerações finais. Bem, considerações finais. Eu acho bem legal, né, essa era digital que a gente pode vivenciar e compartilhar ideias, a gente poder... Tem tanta... vocês não têm ideia, ou vocês talvez tenham ideia de fato, com os comentários que... A Devolutiva, hoje quando eu entrei, né, vocês estavam comentando, olha, retornar, comentário e tudo. A gente é observado o tempo todo, né? E o que a gente faz acaba sendo inspiração para outros. Então, que a gente seja sempre pessoas melhores para a gente poder inspirar e deixar um mundo aí bem melhor. Olha, eu acho que tu é professora do Carrossel. Tô te falando, professora Helena. E hoje é tudo, pessoal. E embarque nesse Carrossel, pessoal. Ela vai voltar pra tirar o tarô do pessoal ao vivo. Exatamente. O Cirilo falou tudo. Falou! Tá, Maria Joaquina. Não, Jaime Padillo. Jaime Padillo. Filho do mecânico. Falou, galera! Tchau.